Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos para a nossa quinta aula de termodinâmica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e venha comigo para essa aula. E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho a respeito de transformação isobárica. Então, quando ocorre uma transformação termodinâmica, sem que a pressão do gás varie, dizemos que o gás sofreu transformação isobárica. Bom, a gente sabe que para a gente poder fazer o estudo do gás, a gente vai analisar a pressão, o volume e a temperatura. Então, para ser considerado uma transformação isobárica, a gente observa o seguinte, que a pressão desse gás ela não varia, ela permanece constante. Quem é que vai variar? No caso, vai variar o volume e a temperatura. Então, aqui temos um exemplo. O gás está preso aqui nesse recipiente de vidro e a gente pode perceber o seguinte, que aqui tem um peso. E esse peso ele faz uma pressão para baixo. Só que essa pressão ela não vai variar. A gente vai ver aqui que nesse processo de transformação, o gás ele vai sofrer aqui um aquecimento. Vamos acender um fogo aqui, ou seja, a temperatura ela vai mudar. O que vai acontecer com esse gás? Ele vai aumentar, ou seja, ele aumenta o volume, só que a pressão ela permanece constante. A pressão aqui ela não vai variar. Então, aí falamos o seguinte, que aqui ocorreu uma transformação isobárica. Por quê? Porque a pressão ela não variou. O que variou só foi o volume e a temperatura. A gente pode observar nesse gráfico aqui, ó, que quanto maior a temperatura, maior é o volume. Então, na transformação isobárica, tanto a temperatura como o volume são grandezas diretamente proporcional. O que isso quer dizer? Isso significa que quanto maior a temperatura, maior também vai ser o volume. Aí agora a gente vai estudar aqui um pouquinho a respeito dessa lei, a lei de Charles, que diz o seguinte: volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Então agora a gente vai ver aqui na prática dois exercícios que a gente vai utilizar essa fórmula. Então temos aqui o primeiro exemplo. Um gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros, pressão de 5 atm e temperatura de 300 graus Kelvin. E já facilitou o exercício para a gente, já está em Kelvin a temperatura. Então, pergunta o seguinte: qual será o volume do gás em um estado 2 se a temperatura for dobrada e a pressão constante? Então, olha só, como já disse que a pressão ela é constante, a gente já sabe que se trata de uma transformação aqui isobárica. Então, qual é a fórmula mesmo? A fórmula é V1, no caso é o volume inicial, sobre T1, que é a nossa temperatura inicial, é igual a V2, volume final, sobre temperatura final também. Então, nesse caso aqui, a gente só vai substituir, já está uma questão bem simples, bem direta, trazendo para cá. Temos o seguinte, quem é o nosso volume inicial? Temos ali que é 14 litros, sobre nossa temperatura inicial, que é de 300 graus Kelvin, então vou colocar aqui 300. Pergunta-se o seguinte, qual será o volume? Então, a gente está procurando aqui o volume final. Isso ocorre quando que a temperatura ela for dobrada. Então, se estava de 300 graus aqui, a temperatura ela vai ser de 600 graus Kelvin. Bom, agora está simples, Só a gente multiplicar aqui cruzado. Temos que V2 vezes 300 vai dar 300 V2. Que é o nosso volume final que a gente está procurando. E vamos pegar agora aqui 14 vezes 600. Então, vai ficar 14 vezes 600. Bom, trazendo para cá, temos o seguinte, que V2 é igual a 14 vezes 600 dividido por 300. Para facilitar a nossa conta aqui, O que a gente vai fazer? Eu vou cortar esse zero aqui, esses dois zeros, com aqueles dois zeros lá de cima. E temos o seguinte, que 6 dividido por 3 aqui, é igual a 2. Então, temos que 14 vezes 2 é igual a 28 litros.
Percebe o seguinte, pessoal? Eu dobrei a temperatura. Então, o que aconteceu com o volume? O volume também dobrou. Era 14 litros, passou a ser 28 litros, porque são grandezas diretamente proporcional. Se a temperatura aumenta, o volume também aumenta na mesma proporção. Beleza? Então, vamos agora aqui para a segunda questão. Em uma pressão constante, já nos diz aqui que a pressão está constante, então já se trata de transformação isobárica. Um gás é aquecido até que seu volume inicial de 150 litros dobre. Se a temperatura inicial do gás era de 20 graus Celsius, agora a gente tem que prestar atenção que está em Celsius, a gente tem que transformar essa temperatura aqui em Kelvin. Então pergunta, qual deve ser a temperatura final na escala Kelvin? Ok, então a gente primeiramente vai transformar esse 20 graus Celsius em Kelvin. Bom, como é que a gente vai fazer isso aqui? Temos o seguinte, para transformar a temperatura aqui em Kelvin é bem simples. A gente vai aplicar essa fórmula aqui, onde fala que a temperatura em Celsius mais 273 é igual à nossa temperatura em Kelvin. Então agora aqui é simples, a gente vai pegar, como a temperatura é 20 graus, vamos somar 20 graus mais 273. Isso aqui vai dar igual a 293 graus Kelvin. Pronto. Temos aqui, a nossa temperatura em Kelvin. Ok, trazendo agora para a fórmula, novamente relembrando qual é a fórmula, temos que o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final, que é o nosso V2, sobre a nossa temperatura final, que é o nosso T2. Então, agora vamos aplicar aqui a fórmula. Temos aqui que nosso volume inicial foi de 150 litros, tá aqui, e o nosso volume final foi 300, né? Porque aqui fala que vai dobrar esse volume. Então, nosso volume inicial, 150, sobre nossa temperatura inicial. Nossa temperatura inicial foi 20, só que em Celsius, né? A gente transformou aqui, passou para a escala Kelvin e ficou 293, nossa temperatura inicial. Como eu falei, o volume dobrou, então passou a ser 300 litros sobre nossa temperatura final, que é o nosso T2 que a gente está procurando. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma multiplicação também cruzada, 150 vezes T2 e 293 vezes 300. A gente vai obter 150 T2 igual a 293 vezes 300. Bom, trazendo para cá, isso aqui vai ficar T2 é igual a... Quanto é que dá? 293 vezes 300. Isso aqui vai dar 87.900. Dividido por quanto? Dividido por 150. Esse 150 ele está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou colocar ele aqui, 150 vai dividir. Então, para facilitar a nossa conta, a gente vai cortar um zero aqui, a gente corta um zero aqui, fica 8.790 dividido por 15. Então, temos que a temperatura final aqui vai dar 586 graus Kelvin, na escala Kelvin, né? Percebe que, nesse caso, a temperatura também dobrou? Se dobrou o volume, também dobrou a temperatura. Passou de 293 graus para 586 graus na escala Kelvin. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí e até a próxima aula.